Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, podcast especial PixCast, né? Gravado pós-jogo 2 das finais da NBA. O Miami Heat já estava em Denver, né? Então não foi a Denver desde o jogo 1. Já estava lá, continuou lá, mas dessa vez fez uma partidaça e sai de Denver com 1-1 na bagagem. Eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno, para repercutir este jogo de domingo à noite, gravado, um podcast gravado ao vivo na live do Belgradão, na Twitch e no YouTube, com participação de quem está assistindo no PixCast. A partir de R$5 você pode mandar sua questão, como responder em tempo real aqui, hein? podcastbelgrado@gmail.com, já cai no Pix, manda a questão, manda a sua intervenção, seu comentário carismático ou sua alegoria fantasmagórica, mas manda já, porque já estamos ao vivo. Já pode mandar poema, Guibas? Poema pode, hoje pode. Madrugada é domingo, então tá liberado. Tudo bem, Lucas? Mas o preço de poema é diferenciado ou é 5 também? Pelo menos vamos 6, né? Vamos topar 5 pro poema. Boa. Tô um pouco poético hoje. Tudo bem? Boa, Guibas. Estamos fazendo mais pela poesia do que muita gente, viu? Pô, olá, Guilherme Tadeu. Inclusive os poetas. E amigas do Café Belgrado. Cara, animadíssimo. Não sei se você perguntou se eu tava animado, né? Mas tô animadíssimo. Miami Heat vence, estica a série pelo menos a 5 jogos, né? E final é isso, né? Final, a gente vai... Toda vida que aquele, se necessário, né, vira necessário, você ganha uma alegria no coração, né? Então, porque você sabe que tá acabando a temporada da NBA. Então, a gente tava convivendo com a ideia de só ter mais 3 jogos, né? Agora, antes desse de hoje, né? Agora estamos convivendo com a ideia de ter pelo menos mais 3 jogos, contando com esse de hoje. E esse de hoje foi um espetáculo, né? Esse jogo de hoje foi cheio de reviravoltas. Então, e eu tava até pensando em te perguntar, Guiba, se fosse um filme da Sessão da Tarde, que jogo seria? Ou que filme seria? Porque teve meio que alguns plot twists, né? Então, eu fico pensando se seria aquele filme do... Ai, cara. Aquele filme dos Trapalhões, é porque faz tempo que não passa um Trapalhãozinho na Sessão da Tarde. Né? Porque, assim, o Didi... Você sabe que o Didi vai vencer, né? Mas o Didi nem sempre fica com a mocinha, né? Com a galã, com a protagonista, né? Musa. Ele se apaixona com a musa. Ele se apaixona e ela vê ele como amigo, né? O que o Didi tem de friendzone, Guilherme, meu Deus do céu, né? A zona de amizade do Didi é gigantesca, né? Mas teve um filme que ele ficou com a protagonista. E agora eu não lembro mais qual foi. Então, acho que pode inventar um nome que eu acho que tudo bem também. Trapalhões na altitude, né? Acho que foi esse filme. Altitude do Colorado. Trapalhões na altitude do Colorado, porque teve plot twist, teve aquele momento esperado do Denver, que o Denver faz um monte de ponta e as pessoas vão dizer, varrida, né? Que final sem graça. Começaram a resgatar lá no Giannis, o grupo de apoiadores do Café Belgrado, viu, Gibas? Começaram a resgatar elencos de finais super desequilibradas, tipo Cleveland Cavaliers de 2007, né? E eu acho sempre fora do tom com esse Miami, né? E o curioso dessa run do Denver, a gente vai falar sobre isso, é que foi num momento assim mais inesperado, né? Jokic no banco, o Miami volta pro segundo quarto pensando em retomar a sua vantagem para dígitos duplos, e na verdade o Denver amassa, né? O Denver destrói naquele momento, abre vantagem e deixa toda uma pinta de, tá com... Se o Denver tá fazendo isso nos minutos sem Jokic, né? Vai rolar um 2-0 hoje, vai ficar um buraco difícil pro Miami. E aí, Gibas, mais plot twist em cima de plot twist, né? E o jogo acaba de uma maneira muito elétrica, um pouquinho parecida também com Sessão da Tarde, porque eles cortam, né? Na Sessão da Tarde eles cortam as partes, né? Pra caber no tempo que a Globo tem, Gibas. E parece que isso é polêmico, né, cara? Os técnicos parece que fizeram isso, né? Porque a gente tá acostumado, não, falta 5 minutos no basquete, então esses 5 minutos vão ser 30, né? E, cara, foi meio que os 5 minutos finais foram 5 minutos, né? Então, ficou com aquela impressão também de, vixe, cortaram umas partes aqui pra dar uma dinâmica. O casamento do meu melhor amigo mesmo, Gibas, tem certas vezes que passa que
sei lá, só não tiram a canção, né? Mas o resto cortam tudo. Então, Nem é amigo, né, no filme, né? é. É casamento só. O casamento do meu best, né? Pra É isso. cortar o tempo. Gibas, que filme de sessão da tarde? O que você achou do jogo? O que você quer falar sobre sua primeira passagem aqui? Uma passagem desmonetizada, né? Sobre o jogo. Cara, me lembrou um pouco mudança de hábito, né? Com o Whoopi Goldberg, um clássico de Hum. sessão da tarde, que ela presencia um assassinato e a máfia vai persegui-la, e ela tem que se esconder, né? E ao se esconder, ela achou que estava numa vida muito pacata, né? Assim, muito tediosa. De repente ela vai parar num coral de uma, que é uma comunidade de freiras, né? E aí, Lucas, ela produz vários hits, né, de sucesso aí de. E eu acho que é um pouco isso, né? Acho que o Miami Heat é exatamente isso. Acho que o Eric Spoelstra é a Whoopi Goldberg do rolê. E Ele é o Goldberg? ele é a Whoopi Goldberg. Pra mim, ele é o Ok. que inspira pessoas que jamais pensaram fazer uma dancinha e de repente estão fazendo dança e fazendo coisas maravilhosas, né? Então, maravilhoso o jogo. Achei um jogo espetacular. Começa já com o Max Struz lembrando, né? De quem é Max Struz, né? Pelo menos o novo Max Struz dos últimos anos, sei lá. Ele faz um jogo muito ruim, erra tudo, sai zerado. E a gente falou 0 de aqui, 10. e a gente fala aqui, cara, não vai dar, né? Não vai dar. Se o Max Struz, se o Duncan Robinson não meterem bola, não tem jogo. E, cara, foi o seguinte: o primeiro quarto de um, o terceiro quarto de outro. Né? Foi um pouco isso, assim, de onde vieram os arremessos. Agora, antes do jogo, até a gente postou no Instagram hoje, o Mike Malone, na coletiva, havia comentado que não estava satisfeito com algumas coisas do jogo 1. E pareceu meio cringe, né? Porque, pô, o time venceu bem, todo mundo falando que é favorito. Ele falou assim, não, mas quando você olha as estatísticas de arremessos livres, foram muitos arremessos livres, muitos arremessos livres que o Miami Heat errou. E esse tipo de arremesso, ele muda o jogo. E se a gente continuar concedendo esse tipo de arremesso, e, cara, pelo modelo de jogo que o Miami Heat joga, com a agressividade, com a solidariedade mesmo com que o time toma decisões e com o fato de que o time tem chutadores prontos para matar a bola em todas as posições, tirando a do pivô, que é muito bem usado para não precisar fazer isso, de fato é um time que te machuca muito. E hoje teve um fator, né, Lucas? Mais amor, por favor. Kevin Love titular, dá uma equilibrada na balança do tamanho, que foi um super fator no primeiro quarto do jogo 1. O que o Denver fez de bola próxima à cesta do primeiro jogo, né, com Aaron Gordon e Michael Porter Jr., cara, os caras fizeram todas as cestas que dava para fazer próxima à cesta, sem nenhuma contestação, boa parte das vezes, ou com alguma contestação, mas com caras de 10, 15 centímetros a menos, muitos braços a menos, vamos dizer assim. Então acho que, claro, teve os ajustes de ajuda, ajustes de tipos de defesa que você vai fazer, mas tem também tamanho, né? E o fato do Kevin Love estar jogando na posição 4 te dá um rebote, te dá um tamanho, te dá uma intensidade. E o Kevin Love, que nunca foi famoso por ser um bom defensor, cara, no Miami Heat, se você não defende, você não ganha meio minuto em quadra. Então, acabou aprendendo a defender, velho. Ele tá um baita defensor nessa série. Verdade seja dita, Ele sempre foi o cara que cavou falta na NBA. Ele sempre fica no top 5 nessa, mas agora ele continua mesmo, ele joga 3 minutos, ele cava uma faltinha dessa no Miami. E acho que isso, ao trazer o Kevin Love, é uma peça a mais ainda, né? Tem esse fator. É mais tamanho, mais rebote. Acho que o jogo, o primeiro quarto, acho que o Heat joga muito e dá a impressão de que, pô, esse jogo tá com cara de Heat, né? Tá jogando bonito, jogando aquele sistema que é muito rápido na transição, que consegue encontrar arremessadores livres e com poucas ações, e mesmo os arremessos que, vamos dizer assim, o Denver topa tomar, que a gente até comentou também no jogo passado, que é aqueles arremessos que a mim ainda incomodam, mas, cara, ele tá matando todas, né? Que são os do Bam Adebayo, desde o drible ou de uma finta, sensacionais de média distância ali. Cara, o que ele fez de bola assim no primeiro e no segundo quarto foi uma grandeza, assim. Então, o Miami Heat muito bem. De repente, o time entra num buraco que você acabou de trazer, né? Num momento meio instável do jogo, né? Porque a hora que o Jokic sai, é a hora que você acha que vai dar o pulo. E no último período foi o que aconteceu, né? Saiu o Jokic, o Miami disparou, mas no primeiro quarto não aconteceu isso. E o Heat demora para voltar pro jogo, mas consegue, né? De novo, assumir
Essa dinâmica é muito difícil para o Jokic. A gente viu um terceiro período maravilhoso. Talvez. Esse playoff é todo maravilhoso do Jokic, né? Mas talvez ele não tenha feito o que ele fez nesse terceiro período em janelas, assim. Fez. Fez contra o Suns, fez contra o Lakers, né? Tá fazendo de novo. Cara, mas é impressionante o que ele fez nesse terceiro período. Foi uma sequência, assim, de... Cara, tem uma bandeja que todo mundo vai se lembrar, que é aquele traz com a mão esquerda e esse... Eu não sei se ele jogou pra mão direita pra jogar pra cima, se foi uma mágica ali, se foi um truque, se foi um movimento de cavalo, mas é uma das bandejas de transição de pivô mais insanas que eu já vi na minha vida. Enfim, e no último período, né, ele senta e o Heat avassalador, uma defesa muito boa quando ele volta, muita mudança de defesa, né, e a zona hora funciona, às vezes é o Adebayo 1 contra 1, as ajudas, né? Se vai pressionar, vai. Se vai dar arremesso livre, os caras vão ter que meter essa bola, os coadjuvantes vão ter que meter essa bola. Hoje a gente não teve um Jamal Murray daquele nível que ele joga a sério, mas também tem a ver com o tipo de defesa que o Miami joga. Enfim, Lucas, esse Miami já mostrou muita coisa pra gente estar surpreso com uma vitória dessa. Não super reagimos no jogo 1. Estamos aqui para comentar 1-1. É isso, Gibas. Vou começar aqui, depois eu quero falar mais sobre o jogo, sobre o Adebayo. Para mim, levaria o radinho, né? Se tivesse premiação com radinhos para jogadores da NBA. Gibas, Daniel Foscarini manda R$10, abre os trabalhos isso, dizendo, pedindo, né? Palavras doces para Cody Zeller. Pô, eu até ensaiei aqui, né? No começo, né? É isso. O que dá para dizer de legal pro Cody Zeller hoje? Melhor irmão? Um dos grandes irmãos da NBA, né? Conseguiu botar 2 na NBA só pela promessa de vir um Cody Zeller no futuro que era bem craque, né? E chegaram 2 antes dele e já ganharam espaço, né? Segunda coisa que dá pra dizer, porra, tem amigos que estão jogando muita bola nesses playoffs, né? Apoio moral insano. Ele tem um técnico incrível, né? Um técnico que confia nele, mesmo com ele nem sempre sendo merecedor dessa confiança. E um dos jogadores mais altos, né? Um dos jogadores mais altos do Miami Heat. É um calvo que assume a calvície, né? Ele não tenta, de repente, botar uma bandana para ir pro jogo, nem... Enfim, não procurou tratamentos aí que às vezes até afinam a voz. O fato é que o Cody Zeller hoje tá recebendo mais palavras doces aqui por causa do Daniel Foscarini, né, Gibas? Porque se fosse por causa do Jokic e dos minutos dele, não seria esse Fez tipo uma bandeja. mensagem. Fez uma bandeja bem bonita. Foi bem bonita aquela bandeja. É isso. O Marlos, Gibas, o Marlos Bahia, falou, mandem um abraço pro meu filho Tom, o melhor Tom do mundo. Adebayo tá bem demais. Gibas, eu quero mandar um abraço pro Tom, hein, o Tomzinho. Fala, Tom. Muito obrigado aí pela mensagem. Ele é o melhor Tom do mundo mesmo, Gibas. Que eu acredito até que ele seja, né? Porque o Marlos Bahia não é inventado isso do nada. Ele bate quais outros tons? Tom Jobim, Tom do Tom e Jerry, Tom Cavalcante. Tom Zé. O Tom do Tom e Jerry é tranquilo ser melhor do que o Tom do Tom e Jerry. Acho que ele não entra nesse corte aqui dos melhores Tom. Você acha que não? Tom Capone, puta produtor, já falecido. Lá Maior também, né? Lá Maior não é Tom, né? Não é Tom? Me dá um tom aí, Lá Maior. Ah, ok. Tudo bem. Tinha entendido o que, Gibas? Não tinha pego ainda. Boa. Luiz Felipe Souza, hein? Teve pergunta. Ah, sim, Adebayo, né? Tom Izzo, né? Tom Izzo, pô. Esquecendo do Tom Izzo. O cara é o ídolo do dono do Suns, velho. Tudo bem, esqueci o Tom Izzo. Gibas, Adebayo tá bem demais, falou, né? Não sei se foi na live ou se foi no podcast que eu falei, cara, se você acredita que o Miami Heat pode vencer essa série, melhor do que pegar o Miami, a bet no Miami, acho que seria pegar um Adebayo MVP das finais, porque a odd é gigantesca. E para ele vencer para o Miami vencer essa série, acho que o Adebayo tem que ser absurdo, né? Lógico que tem a chance do Jimmy Butler, né, começar a produzir muitos números espetaculares, mas é o que a gente viu nesses 2 jogos até agora, né, Gibas? Bem impressionantes as atuações do Adebayo, inclusive em estatísticas, e do outro lado da quadra faz toda a diferença, né? Cara, impressionante. Teve uma sequência hoje no final do jogo
que ele a última bola sensacional dessa sequência é uma enterrada, mas no meio disso tem toco pra lá, toco pra cá, esse monte de mid-range que ele meteu no primeiro quarto que foi assim, cara, teve um que foi meio que um jumper, que ele dá um passo pro lado, arremessa lá em cima, bola bem difícil, bola de ala, assim, sabe, de ala arremessador, sei lá, velho, o Adebayo é um espetáculo de jogador que tá jogando dos dois lados da quadra, é de se admirar. E muita faltinha hoje, né? Não sou de falar de falta, não, mas umas faltinhas que deram. Não fala isso, não. Beleza. Luiz Felipe Souza, incrível a superação do Duncan Robinson nessa pós-temporada. Continuem desacreditando. Let's go Heat. Eu acho que não é pra gente essa mensagem, né, Guilherme? Porque poucos defendem tanto a ideia de uma série bem dura como o Café Belgrado, né? E o Duncan Robinson talvez ninguém defenda tanto quanto o Café Belgrado, né? Porque eu lembro que na trade deadline, Lucas, eu me desesperava, assim, falava, cara, ninguém vai pegar o Duncan Robinson, pelo amor de Deus, ele não esqueceu como arremessa. Me lembro dessa passagem, assim, que era um contrato grande, mas eu falava, cara, o Dallas, pega esse cara, pelo amor de Deus, velho, tá pra jogo. E olha aí. Henrique Fioravante, Rodrigues Falavena. Porra, que nome bonito, velho. Bonitaço esse nome, hein, velho. Mandou 13 em homenagem ao Bam Bam Adebayo. Gibas, ele é o jogador do Heat nesses 2 primeiros jogos? Cara, esse time do Heat é difícil, mas acho que sim. Pelo impacto, por estar enfrentando o Jokic ali no matchup imediato. E pela instabilidade, eu acho que de outros nomes, né? Talvez a gente tenha tido hoje um grande jogo aí do Max Strus, mas não jogou o primeiro. Caleb Martin hoje não foi um fator. Duncan Robinson foi hoje, mas não foi no jogo 1. E aí o Jimmy Butler é o outro candidato, né? Que também joga muito, muito 7, peso. 19 hoje, Jimmy Butler. E 21 pontos, 9 assistências, né? Acho que tá meio empatado com o Jimmy, assim. Você acha? Acho que é muito... Cara, é muito protagonismo pros dois, né? Muita responsabilidade. Então, o Jimmy Butler tem que decidir várias bolas em várias situações bem difíceis também. E defende o tempo todo jogadores que são relevantes, né? Defende Jamal Murray. Se trocar no Jokic tem que defender. Cara, é punk esse Jimmy Butler também, viu? Givas, o Lucas Dias Maciel fala, grande abraço, meus amigos, sou extremamente fã de vocês. Cara, é o primeiro fã extremo que a gente tem, né? E ainda mais jogador do NBB. Tô feliz pelo Zeller estar representando tanto os calvos e quase carecas. Cara, provavelmente um ódio, ele deve nutrir um certo ódio aos calvos, né? Porque ele tá achando que ele tá representando bem os calvos, né? Então... Entendi. Aí um salve. Valeu, Lucas Dias. Você brilha muito, hein, meu amigo? Lucas, obrigado, meu amigo. André Lara, o que joga Idriss Adebayo, top 3 center da liga? Cara, de um lado da quadra é tranquilo. Pra mim é o melhor defensor da NBA. Ponto, acho até, sabe? Eu sou esse tipo de fã do Adebayo, né? Que acho que ele é o melhor defensor independente da posição. Né? Ofensivamente, hoje, por exemplo, naquele segundo quarto, o ataque do Miami parou de funcionar, o Jokic não estava em quadra, o Adebayo não é esse cara que vai conseguir vantagem em todo o ataque, sabe? Por si só. Então isso ainda é algo que ele pode evoluir dentro do jogo dele na NBA, né? Algumas bolas ele estava marcado pelo Jamal Murray, nessa hora que ele ficou com o protagonismo, né? Sabe? E nesse momento o Heat sentiu muito, né, que precisava de alguém para pontuar e o Adebayo não foi esse cara. Então acho que isso ainda coloca outros na briga, né, como foi nesse ano, no caso foi o Sabonis, né, o center do terceiro time. Pode o Anthony Davis entrar nessa briga tranquilamente, né, mas sou um grande fã do Adebayo. O Lucas Dias está dizendo que ele é 100% calvo, viu, Gibas? Então ele curtiu que o Cody Zeller mostrou que os calvos tentam, pelo menos, né. Valeu, Lucas Dias, de novo. Valeu. Matheus Valim, Gibas. Seria bom Adebayo, um Kevin Garnett melhorado? Um abraço para vocês. Comecei a ouvir recentemente e tô amando. Um beijo. Gibas, essa é para você, hein? O Adebayo, um Garnett melhorado? Ofensivamente não, né? Ofensivamente não. Okay. Cara, o Kevin Garnett, ele trazia a bola armando em 2005, cara. E, tipo, ele era um pivô de 2 metros e... 13? Cara, passou anos e anos alguém dizendo assim, não,
é um debate, Kevin Garnett ou Tim Duncan. Acho que isso aí já fala tudo que a gente precisa saber do Kevin Garnett, né? É o Kevin Garnett, cara. Ele, não, mas assim, de verdade, o Kevin Garnett, talvez aquele que tenha ficado do Celtics, que foi campeão, ele era muito bom, muito espetacular, vencedor e tal. Cara, mas o Kevin Garnett, daquele time do Minnesota Timberwolves, que era magrinho ainda, que não ganhava de ninguém, ou ganhava alguns jogos, teve uma campanha boa, né, assim, realmente muito boa. Cara, ele trazia quicando a bola com 2013 em 2004, 2005. Isso não tinha na NBA. Era um espetáculo, mas ainda era melhor defensor do que um jogador ofensivo. Né? Acho que o Adebayo é uma honra para o Adebayo estar nessa conversa e não ser um absurdo. É isso. Mas ainda acho um pouquinho de absurdo, viu, Gibas? Especialmente o melhorado, né? Luiz Guilherme. Qual o melhor jogo do fim de semana e por que foi o de Franca? Cara, teve o 3x3 Brasil e Polônia, né? Meu Deus, que foi aquilo, velho? Que levou a gente pra semifinal, pro top 4, né? O Brasil ficou entre os 4 do mundo na modalidade 3x3. O Juan é um jogador de NBB, assim, um jogador muito bom de NBB, né, Gibas? Mas topou o desafio, né? E foi o grande destaque. Foi o grande destaque, Gibas, brasileiro, o Juan? Foi assim, é claramente o melhor jogador do Brasil, mas acho que a bola do Branquinho também coloca ele como um baita destaque, né? Foi uma bola espetacular, né? O Brasil ficou numa situação absurda de ficar entre os 4 do mundo num nível que é muito alto, velho. A gente acompanha 3x3 aqui no Café Belgrado, a gente fez muito jogo que foi sensacional. Agora, esse jogo do Franca certamente foi o mais emocionante, né? Melhor eu não diria, achei um jogo meio... Cara, achei um jogo meio desleixado, sabia, Lucas? Uns erros, assim, que não parecia final, velho. Sabe, umas coisas assim, umas tomadas de decisões meio... E não tô falando só do final do jogo, não, né? Eu acho que as 2 últimas bolas que decidem o jogo são erros claros, assim. Se o Malcolm Miller acerta o aro naquela bola, acabava o jogo. É o airball que dá a chance de Franca timeout, sai a bola lá da frente, 2 segundos. Cara, ele só precisava acertar o aro. Ele mete um airball, uma jogada toda esquisita. E se você vê o replay, o Marquinhos tenta organizar o ataque, né? O São Paulo fala assim, não, vai ali. E ele empurra o Ansalone, você vai ali, o Ansalone vai pro lugar errado. Aí o Malcolm Miller quica, vai pra um buraco da quadra, dá um airball. Eu só tenho pena de quem tá ouvindo só no podcast sem a live, você tá perdendo toda a movimentação que você tá fazendo como se estivesse em quadra. Mas enfim, achei um jogo muito emocionante, muito tenso, mas do ponto de vista técnico, assim, até o controle de relógio, sabe? Os times deixando de relógio pro adversário usar. Não sei, achei um jogo assim que não tem o perfil da evolução tática e dos técnicos que a gente viu no NBB nos últimos anos. Parece um jogo meio solto, assim. Para quem olhou de fora, sem estar torcendo para ninguém, como foi o meu caso, achei um jogo mal jogado. Agora, muito emocionante e muito bem decidido no momento final. Mas enfim. E se você torce pro Franca, Guiba, certamente foi o melhor jogo do fim de semana, né? Um jogo que te leva a ter 2 match points em casa, né? Pô, agora é faca, o queijo e heróico, né, Lucas? Porque 2 jogos na casa do adversário, tendo perdido um dos seus candidatos a MVP, tendo perdido em casa o primeiro jogo, sim. Você viu com 2 vitórias, o que esse time do Franca fez foi... Nesse aspecto, meu Deus do céu, foi maravilhoso. Só fala assim, a dimensão técnica, tática ali de cuidado do jogo me pareceu... Escapou um pouco do controle. Mas a gente sabe, né? O nível de tensão aumenta muito, esse tipo de coisa acontece. Gibas, quem é mais embaçado? Roger Guedes ou Ban Adebayo? Pergunta do Vini Malvadeza Falcão, hein? Não tem nem conversa. Eu sou grato aos gols que o Roger Guedes faz e salva o Corinthians de situações. Mas Puskas. Esse último foi Puskas. Foi. Mas assim, o Adebayo é um jogador... Primeiro, two-way... aguerrido, entrega tudo dos 2 lados da quadra e, cara, uma coisa que você nunca vai ver o Adebayo fazer é quando o time dele perder, ele invadiu o vestiário do juiz para pedir, dá aquele rebote para mim lá, porque eu peguei um rebote e queria um triple-double, né? Que foi o que o Roger Guedes fez recentemente, foi no vestiário pedir para dar um gol para ele que o juiz deu para um adversário no jogo que o Corinthians tinha perdido. O juiz deu? Não, acho que não. Porra, passou vergonha e não deu certo ainda, né? Porra. João Vitor da Silva Freitas, o jogo de hoje parecia estar no controle do Denver durante o primeiro tempo. Qual foi a virada de chave para o Heat conseguir parar Jokic e companhia no segundo tempo? Boa, João Vitor. Cara, seguinte, não achei que estava no controle do Denver no primeiro tempo, né? Até tuitei, Gibbs, no intervalo, 6 pontos, ficou barato para os 2. Porque foram 2 histórias muito diferentes, né, do jogo.
no começo do jogo, o Miami conseguiu atacar o que o Denver oferecia, algo que não aconteceu no primeiro jogo, né? A gente até falou aqui, aliás, algumas das coisas até aconteceram, né? Que o Denver ficou marcando muitos jogadores em drop, né? O Jokic não ia até lá em cima, né? Na hora que ele era envolvido, que o Miami convida o Jokic para defender, dependendo do jogador, o Jokic não vai até lá em cima, né? O primeiro tempo foi muito isso, e o Max Strus meteu muita bola livre e caiu. Dessa vez caiu a bola do Miami, né? Então, ofensivamente, a bola do Miami estava caindo enquanto o Jokic estava em quadra. O ataque do Miami estava conseguindo produzir. O ataque produzindo, Guiba, sem dar rebote, sem cometer turnover, acho que foi só uma turnover no primeiro quarto do Heat. O ataque do Denver para de ter aquela bola de 3 em transição, que é totalmente desmarcada, as bolas lá embaixo do aro, e aí a mudança que o Aaron Gordon tem entrado no lugar do Kevin, não tem mais o outro jogador baixo ali, né? O Kevin Love entrou como titular, e ele era o responsável por esse matchup, né, com o Aaron Gordon. O Denver parou de ter aquelas cestas óbvias, né? Aquelas cestas fáceis, e a defesa do Miami conseguiu se sobressair no primeiro quarto. O Miami abriu 11 ou 12 de vantagem, né? Acho que foi 11. E aí teve uma falta do Adebayo, a primeira dele até, numa bola que o Miami defendeu bem, deveria ter pego o rebote, acho que foi o Michael Porter Jr. que pegou o rebote, e no rebote falta do Adebayo. E o Spoelstra pensou, não posso arriscar a segunda do Adebayo aqui, tirou o Adebayo e veio de Cody Zeller, né? Fazendo isso, o Jokic fez acho que 8 dos 11 pontos dele ali naquele primeiro quarto, né? Foi o primeiro momento que o Jokic falou, não, peraí, tá pra mim, né, agora. E aí o Denver volta pro jogo, termina acho que o primeiro quarto com 3 de vantagem pro Miami. Mas assim, sensação de, agora o Jokic vai descansar, né? Tomei 11 pontos do Jokic, o Adebayo vem descansado, né? Já jogou, já ficou fora o seu tempo. Agora é o Jokic quem vai para o banco, e agora a gente volta para aquele padrão, né? De 8, 9, 10 pontos de vantagem. E não foi o que aconteceu, né? Nos momentos em que o Jokic esteve no banco no segundo quarto, o Denver venceu e abriu muito. Quando volta todo mundo, né? Volta Kevin Love, acho que o Kevin Love pegou os minutos no final do segundo quarto, não lembro. Talvez até não, acho que foi só no terceiro mesmo. Mas quando volta todo mundo, volta o Jokic de um lado, volta todo mundo do Miami do outro também, o Miami volta a equilibrar porque ele sabia como atacar esse Denver, né? Já estava meio que conquistado dentro do jogo aqueles espaços que o Miami estava atacando, né? O Jokic em drop causou muito arremesso tranquilo para o Miami, né? Então o time volta para o jogo, termina 6 pontos, crise superada, né? Assim, não sofreu tanto o Miami, volta no segundo tempo com todo mundo, o Miami aos pouquinhos, né? Aliás, o Denver até ajusta a defesa nesse momento, o Jokic não vai mais marcar em drop no resto do jogo, só uma posse ou outra, assim, muito rara. Ele começou a marcar lá em cima mesmo, até abriu espaço para algumas bandejinhas do Miami, mas mais uma vez, com os times completos, o Miami consegue voltar para o jogo, até toma a liderança ali. E então, assim, não achei que estava controlado o jogo pro Denver, sabe, Gibbs? Achei que o jogo do Miami foi com um gameplay muito bem executado, e o segundo quarto meio que saiu do controle, assim, saiu do script que o Miami tinha desenhado, né? Volta pro último quarto, o Miami volta com a mesma galera que enterrou o jogo no segundo quarto, e dessa vez a coisa foi diferente, né? E mais uma vez, né, quando o Adebayo saiu no fim do terceiro quarto e o Jokic ficou em quadra, o Jokic fez um monte de ponta em cima do Zeller, né? Então o Jokic vai acabar com ótimos números do jogo, acho que foi um duplo-duplo de 40 pontos, mas o que o Adebayo fez defensivamente, primeiro que ele tomou pouco ponto do Jokic, e segundo que ele conseguiu marcar o Jokic 1 contra 1. Fazendo isso, velho, e assim, o Miami controlando o ataque para não deixar o Denver sair em transição o tempo todo, o Denver sai do jogo com 4 assistências do Jokic, Gibbs. 4. Você vai lembrar que no primeiro tempo ele estava com duplo-duplo no jogo 1, né? De assistências, e termina com 14 naquele dia.
Então, gameplay muito bem executado, ótimos números do Jokic, lógico, é um cara transcendental, fenomenal, que faz todas as jogadas que existem no mundo do basquete, ele é capaz de fazer, mas ainda assim, nesse matchup de hoje, enquanto estiver em quadra Bam Adebayo e Jokic, o Miami vai ficar muito feliz com o resultado, viu? E é algo que eles vão certamente carregar pro jogo 3. Vamos para frente, Gibas? Bora. Tá. Não, tudo ótimo. Boa. Seguinte, explica aí, Gibas, em 20 segundos, por que é 20 legal segundos? ser Belgrado. Que isso, cafébelgrado.com.br. Café Belgrado é um podcast de mídia independente que precisa do seu apoio para continuar existindo. Muito obrigado a todo mundo que apoia o Café Belgrado. Entra aí no cafébelgrado.com.br e veja tudo que você tem acesso caso você decida entrar para a comunidade de financiamento coletivo do Belgradão, cafébelgrado.com.br. R$ 9,00 você desbloqueia todo o conteúdo de áudio que nós temos para apoiadores, 20 você vem para o nosso grupo no Telegram. Passou 20 segundos, hein? Ó, Gibas, Rodrigo Favaron, se o jogo 2 das finais fosse um filme musical, qual seria? E ainda pediu top 5 musicais. Boa, vamos trabalhar nessa resposta aí, que essa resposta é importante, né? Vamos lá. Moulin Rouge, pra mim, tem que estar no top 5. Pra tem mim que estar, gosto bastante também. Cantando na Chuva, mesmo sendo óbvio, vai entrar? Todo mundo falando ele até hoje. É um pouco Will Chamberlain, né? Todo mundo fala, mas pouca gente viu, né? Ok. Mas entra ou não? O Chamberlain ultimamente não tá mais entrando, né? Não, bota o Chamberlain. Miseráveis, acho que tem que botar Miseráveis, né? Pô. Okay. Grise nos Tempos da Brilhantina. Conta. Cara, conta, né? Agora tem que ver, porque o musical, só considerar musical aquele que o cara sai cantando falando? Acho que se tiver muita música, é musical. Então, mas aí por exemplo, aí o filme do Queen é musical. Aquele Yesterday que a gente fala sempre aqui. Não. Tem um monte de música. Sabe o que é musical? Across the Universe. Across the Universe é musical. Eu não vi esse, você curte esse, né? Eu não vi. Caraca, velho, só tem música do Beatles, como é que você não viu? Ué, não vi, ué. Não tem meios legais pra ver. Família Madrigal, você já assistiu? Não tem a menor ideia do que você tá falando. Porra, é da Disney, ganhou o Oscar. Chicago. Mas Chicago vamos tentar responder qual seria esse jogo de hoje, entre os musicais. Pra mim é Grise nos Tempos da Brilhantina, viu, Gibas? Um jogo assim, terceiro, quarto, tava 60-60, assim, sabe? Né, uma certa pancadariazinha, mas é porque teve muita bola de 3, né? Senão, diferente do jogo 1. La La Land não é, né? Porque não tem essa vibe. Não, LA, é muita alegria, né, La La Land. Não tem... não é isso, é outra coisa, né? Tem que ser assim, duro, físico, mas é porque é difícil. Mas ter Miseráveis, pô. Miseráveis é duro. Miseráveis. Okay. Top 5 vamos deixar pro outro dia, viu, Gibas? Porque tem que fazer uma apanhada muito grande, né? A real é que pouca gente gosta de musical, né? Vamos ter que ser justo aqui. Boa. A Marvel já meteu um musical? Não. A Marvel quer ganhar dinheiro, né, Gibas? Rei Leão é um musical? Não, pô, que isso. Felipe Ribeiro, senhores, Jokic e Doncic deveriam se juntar, já que ambos sempre jogam sozinhos. O retorno da Iugoslávia é inevitável. Abraços titoístas. Okay. Cara, esse Denver tem um... Porra, se o Luka tivesse essa ajuda do Jokic aí, cara... Vou falar a verdade, hein? Por exemplo, hoje, ó, o Jokic sai com plus-minus negativo de 11, hein? E Jeffrey Green sai positivo de 12, viu, Gibas? Então... mas não quer dizer nada também. Não quer dizer nada, mas quer dizer que pelo menos assim, o time sobreviveu sem o Jokic quadra, né? Então não é assim, o Jokic é diferente. Deu a vitória e o time, a ruindade do time tirou. Acho que não foi essa a história desse jogo. Agora, se esse é um argumento que ele quer usar só para juntar a Iugoslávia de volta, não sou eu que, assim, talvez os próprios ex-iugoslavos que não vão gostar muito da ideia, né? Porque eles parece que são bastante bem resolvidos atualmente na política aí, acho que vai dar um pouco de trabalho juntar essa galera tudo de novo, mas se for para ver esses dois jogar juntos, né? O que é uma tensão diplomática, né? Gibas, recebemos aqui um críptico Pix aqui de R$19,22, dizendo: vocês são credenciados pela Summer League 19-22. Salve aí para os crípticos, hein? Boa. Concorda ou discorda, Gibas? Concordo, pô. Pô, inclusive, né? Isso aí deve ser uma crítica aí, porque
Sim, em Summer League eu me empolgo às vezes e Sim, acho alguns somos amantes de jogadores. Summer League. A gente tem é o único podcast que fez uma série sobre Summer League até hoje, cara. Acho que vamos ser o único. E acho que aquela vai ser a única série da história. Foi o Mas. Oliveira Pereira, viu, Gibas, que mandou. Valeu, Pereira. Pereiraço. Ó, deixa eu me achar aqui. Gibas, maior Pix até agora, hein? Letiane Ávila. Letiane Ávila falou R$ 41 e falou homenagem Opa! aos pontos do Jokic. Nem Eita! sei mais para que time tô torcendo nessa final, mas o Jokic sempre vai merecer admiração. Valeu, Letiane. Seguinte, o Jokic tá fazendo aquele circuito. Sabe a Gisele Bündchen, Gibas? Quando ela era a maior top do mundo, demorou para o Brasil Não, não é mais? reconhecer ela como. Acho que não. Não. Demorou um pouco para o Brasil reconhecer ela como a maior celebridade brasileira, sabe? Ela já era a maior top model do mundo antes dela ser super famosa no Brasil. E acho que essas finais é o momento Gisele Bündchen do Jokic, viu, Gibas? Cara, meu pai hoje descobriu o Jokic, né? Meu pai tem assistido as finais, mas hoje ele Cara, mandou assim, esse a número moça. 15. Meteu esse número 15. Eu falei, você tá falando do Jokic? Ele, sim. Acho que ele é um robô. Frase do meu pai, né? Acho que ele é um robô. Acho que foi a Lisa Salters, ela falou durante esses playoffs, né? Embasbacada com o jogo do Jokic, porque ela era os primeiros jogos que ela fazia do Denver em loco, né? E ela disse que não tinha visto ainda o Jokic em loco e que estava muito impressionado, né, com o impacto dele no jogo, né? Então, assim, não é o ouvinte do Café Belgrado que não escuta sempre, não é sei lá, o fã brasileiro que não vê sempre, não. O mundo inteiro da NBA tá tendo a oportunidade de ver um Jokic assim 24 horas, sabe? Um Jokic em esteroides, digamos. O Daniel Espósito, Gibas, mandou também um pix muito substancial pro Belgradão, Que isso, R$ 40. Dani. Obrigado, Dani. Porém, o Daniel não mandou nenhum recado, Gibas. Que isso, Então, Dani? Alguma coisa você tem pra dizer, velho. Daniel Pastore, hein? Daniel Pastore, a família, porra, espetacular. Uma das Pô, famílias que mais amam o Café Belgrado, né? Família Pastore. pô, Gibas, uma certamente. rima com Pastore, então. Faz rima? Fazes rima? Pastore, Bem salve, mais viu? tranquilo se fosse em italiano, né, Gibas? Manda uma rima em italiano pro Pastore. Pastore, mi amore, né? Ok, Mais suave, né? Tem que é fazer a isso. mãozinha, né? Felipe Moreira, hein? Felipe Moreira manda Moreiraço. R$ 22 e fala: Jimmy Butler, o parça, ainda vai acordar e levar o Miami pro título. Denver continuará virgem de títulos. Peraí, pô. Primeiro, né? Eu apoio quem espera, né? O Suns, por exemplo, tá esperando, então tem Escolheu o meu apoio. esperar. Escolheu esperar, né? O Denver também escolheu esperar até agora, né? Não sei como é que vai ser a partir daqui para frente. Gibas, é caso do Jimmy Butler tá dormindo ou é caso de, cara, o Denver também tá defendendo, né? O Denver também sabe que o Jimmy Butler é o catalisador como é o Jokic. O Spoelstra arma toda uma estratégia para conter um pouco mais o Jokic. Certamente o Malone não quer ver o Jimmy Butler indo um monte para a de lance livre, o Jimmy se criando, né? Também tem pessoas indicadas ali para atrapalhar muito o Jimmy Butler, né? Cara, o Jimmy Butler, ele é um jogador que ele vai se adaptando, né? Ele não tem um carro-chefe, né? Ele pode ser o ball handler, ele pode jogar fora da bola, ele tem um poste baixo, ele tem um contra um. A bola de 3 ele não usa tanto, mas ele mete, né? Assim, se você deixar ele livre, ele vai matar e às vezes até marcado, né? Uma das bolas clutch do jogo hoje foi super contestado, né? Então, os caminhos que o Denver vai tentar defendê-lo, muitas vezes é tentar pressioná-lo para que ele não faça aquele que sim é o, vamos dizer assim, a zona de conforto dele, que é infiltrar, jogar próximo à cesta, dar aquele pump fakezinho próximo a tá ali já na área pintada, ou cavar falta, fazer a bandeja, né? Fincando os dois pés. É bem bonito o movimento. Mas assim, acho que frear Jimmy Butler é um pouco parte do caminho que o Denver pode escolher, mas não é bem assim, né? O time do Miami ele tem um sistema que funciona muito bem e que passa por várias coisas, né? Nesse jogo de hoje, se a gente olhar um pouco as alternativas, né? As coisas que o Jimmy tentou, o Jimmy, ora foi o primeiro criador, que vai num contra um, ora foi o cara que atacou já a desvantagem,
Gibas, Ora vou foi. aproveitar que você tá falando do Jimmy para Pode falar. trazer o Pix do Paulo Souza, que ele quer que você fale do Jimmy também. Aí para você não precisar repetir tudo que tá falando, né? Boa. Só que tenho uma pegadinha aqui. É um Pix bem substancial de R$ 30, então não quero devolver, né? Só Boa. que ele acusa um amigo dele de ser Ok. talarico. Ele pede que a gente fale o Que nome do isso, amigo. velho? Não, E não aí? dá. Não, Não, não mas dá também porque não quero. pode dar processo, né? Então você pode Ah, é? ter. É, boa, o cara Falar só vai. apelido então, né? Porque Não, apelido não é pode falar tranquilo. apelido. Não, não é tranquilo. Se você Tá, chamar então um eu vou ler apelido. outra mensagem que não é essa, tá? Totalmente Mas diferente. não devolve o Pix, não. Um Vamos abraço para o conversar. famoso Pecinha, fã do Lakers, e aí ele vai trazer uma coisa aqui que a gente não pode falar, né? Não quero falar. Do Norte e Nordeste, fala que ele é muito reconhecido nesse assunto que a gente não quer falar no Norte e Nordeste, e também pede para falar do Jimmy Butler abaixo da média, viu? Foi o Paulo Souza Leão, e um abraço para o Bessinha, hein? Vitor Bessa, Valeu, muito Vitor. famoso. Um abraço, meu amigo. Se comporte, hein? Seguinte. Então, eu não acho que o time Butler foi abaixo. Eu acho que, cara, o jogo é duro, né? Esse jogo é muito brigado. Se você pegar os números dele, são bem aceitáveis, mas mais do que isso, né? Acho que é Assim, um. acho que a galera tá cobrando porque ele chutou mal nos 2 jogos, né? Se somasse o aproveitamento dele tá abaixo de 40%. Isso é o que se espera corrigir ou é do jogo, faz parte, Guilherme? Depende do que o jogo vai oferecer, né? Acho que pro que o jogo ofereceu, ele sair assim. Ele foi um dos motivos da vitória. O time não ganhou apesar da má atuação dele. Na verdade, ele foi um dos motivos para que o Miami tenha feito uma partida assim, que competiu no primeiro jogo. E ele foi um dos motivos para que o time tenha vencido hoje. Acho que a defesa que o Denver faz nele tem convidado, assim, tem tentado frear isso, né? O Jokic faz muito drop. Eles convidam muito ele para chutar de meia distância, é um aproveitamento que vale pouco, né? E é uma bola que vale muito pouco da NBA hoje, é uma bola que você convida. Hoje o Jimmy Butler errou quase tudo dali, né? Ele acertou uma bola de meia distância, 2 de frente para a cesta, né? Então a defesa de drop nele funcionou bem. E aí, na medida que a defesa te fecha lá embaixo, as bolas começam a ficar bem difíceis, né? As bolas que o Jimmy fez foram bolas difíceis, cara. Mesmo aquela bola que foi clutch assim no catch and shoot, ele foi bem difícil também. Muita bola em 5 contra 5, né? O Jimmy não é o cara do Miami Heat que chuta as bolas livres, né? Até pelo tamanho que ele tem como jogador, geralmente são bolas bem difíceis. Então, o jeito que a gente olha para a partida dele tem que também ponderar isso, né? E acho que, por exemplo, hoje os alas, né, que costumam chutar as bolas livres, eles ajudaram muito, né? Enquanto o Jimmy, para fazer uma bola, teve uma que ele fez no cantinho da quadra, assim, nos minutos finais também, bem difícil, assim, do lado de cesta. Teve uma sequência que ele erra o primeiro, a bola da aro volta na mão dele e ele abre pro Caleb Martin matar, e na sequência ele mata outro mid-range, né? Nesse momento final ali, acho que ele foi bem clutch, assim, apesar de todas as dificuldades que ele encontrou. É um jogador muito, muito grande, né? Muito, muito importante. Agora, esse final de jogo foi um pavor, né? Porque ele erra a última bola, o Denver não para o jogo, vem para jogar contra ele. A gente esperava que ele fizesse a falta, porque, enfim, você tem ainda a última bola, a última posse, você tá em 3 de vantagem, você vai ter a bola ainda, vai para um jogo de lance livre, pô, e o Denver tem ótimos chutadores, e o Jamal Murray desde o drible é um ótimo chutador, ele opta por não fazer a falta. Imagino que isso é tomada de decisão junto com a comissão técnica, né? O jogador não escolhe simplesmente, porque se a comissão técnica começa a gritar faz falta, os caras fazem. Enfim, mas deu certo, ganhou o jogo e 1-1. Gibas, alerta de maior Pix da live, hein? Lembrando que os 3 maiores Eita! Pix da live vão entrar no sorteio de um voucher da Odyssey, né? Que é o melhor lugar para você adquirir camisetas especialmente relacionadas a basquete, especialmente relacionadas a Café Belgrado, né? Então, o odyssey.com.br vai dar um voucher de R$150 para alguém dessa live aqui hoje, viu, Gibas? Ó, o Pix é do Ricardo Hamilton, simplesmente ele, né, Gibas? O Hip Hamilton brasileiro. Hip Hamilton brasileiro, rei do E ele mid-range. fala: boa noite, Belgradão. A ausência do Tyler Hero pode ter um saldo positivo por aumentar o volume de jogadores que não apareceriam? Cara, poderia ser o caso em outra equipe que não o Miami Heat, né? O Miami Heat é um time que, por cultura, né, por estratégia, por jeito de ser, bota os caras para jogar, né? Então, o Tyler Hero não tá funcionando, o Spoelstra não vai ter o menor problema em tirar o Tyler Hero da rotação para botar o outro, né? Então,
assim, a ausência do Tyler Hero machuca o Heat, apenas o Heat, né? Com o Tyler Hero ia ter uma nova peça para trabalhar. É lógico, né? Que talvez não tivéssemos o Duncan Robinson jogando os minutos que o Tyler Hero tá jogando, né? Mas aí provavelmente o Tyler Hero também produziria bem nesses minutos, né? E hoje, por exemplo, na primeira passagem do Duncan Robinson foi um pavor, né? O que foi feito em quadra, né? Naquela passagem o Miami Heat cometeu um turnover em cima de turnover, não parou o Denver, tomou um monte de bola de 3, então certamente faz falta sim. Valeu, o Rip Hamilton. E é um ball handler, né? É um ball handler a mais. Esse time precisa, cara. Não tem quem leva. Quando não tem o Jimmy, não tem o Lowry, é o Gabe Vincent, né? Assim, acabou. São 3 jogadores de uma rotação de guards. Um deles fica fora. Se eventualmente você vai rodar, ficam 2 fora, porra, o cara que fica em quadra fica num desespero, velho. Precisa de mais um ball handler. Acho que o Tyler Hero ajudaria demais. Nossa. Boa, Gibas. André Alcântara, hein? Acho que tá acabando o Pix, viu, Gibas? Infelizmente. Tá acabando a live, então, pô. Notícia Quer prolongar a live, manda Pix. Quer acabar com a live, notícia que ninguém queria dar, né, Gibas? É isso. É o Bitoca? É o Bitoca, velho. Não confundir com... É inconfundível, né, Gibas? Porque apoia o Belgradão, né? Monetiza. Pô, o Deco apoiou essa semana aí, velho. Seguinte, Gibas, ó. André Alcântara... E não tô conseguindo abrir aqui a mensagem, mas... Palmeirense, hein? Palmeirense daqueles. Curioso que você escolheu falar palmeirense, sendo ele o maior torcedor do Pacers do país, né? Pô, mas é porque eu já falei mal do Palmeiras hoje aqui, né? Então, falou mal? Falei que não ia falar do Dudu, né? Ó, adivinhou, viu, Gibbs? Porque ele mandou, ó. Esse Heat parece o meu Verdão. Time muito chato de enfrentar, que quando parece morto consegue voltar pro jogo. Nunca desistem. Abraço, Bitoca. Gibbs, tudo que eu não precisava era uma imagem de Eric Spoelstra, Abel Ferreira, viu? Cara, na moral, eu acho que é mais Atlético de Madrid, né? Porque assim... Será? Porque assim, cara, qual que é a vibe do Atlético de Madrid, né? Cultura, aguerrido, sou rico, mas contrato jogador que ninguém conhece. É muito exótico isso, né? Porque eles são muito ricos. Faz assim, eu sou rico, mas eu contrato os caras que ninguém conhece. E assim, os times ao meu redor são muito ricos. Porque assim, o Palmeiras aqui é aguerrido, joga desse jeito. Pô, mas é um time mais rico do Brasil, o segundo, entendeu? Primeiro ou segundo. Verdade. Cara, o Miami Heat tá no meio de 30 ricos, vamos dizer assim. E assim como o Atlético de Madrid tá no meio de vários ricos, mas tá sempre fazendo coisas grandes, né? Agora, o Simeone tá bem atrás do Spoelstra, né? Isso tem que ser dito também. Mas o problema é que o Atlético de Madrid nunca teve aquela run, né, de LeBron, Wade e Bosh, que atraiu todo mundo. Tem isso. Então... Pô, os caras tiveram dinheiro, velho. Eles foram lá comprar o Llorente. Pô, mas eles têm dinheiro fazendo esquema de pirâmide, né? Que eles vendem pro Barcelona o Griezmann por 1 bilhão. Aí depois eles pegam o Griezmann de volta, o Barcelona pagando salário. Porra, assim é fácil, né? É isso. Felipe Gama, com talvez o último Pix da noite, viu, Gibas? Bam brocou demais. E agora o calor, o bronze artificial e as boates de Miami mudam tudo ou o Denver ganham lá? Isso é uma questão, né? O calor, o bronze artificial e as boates de Miami mudam tudo ou o Denver ganham lá? Eu não sei se muda tudo, né? Porque o Miami já venceu um jogo, né? Em Denver, nesse momento, tem o vulgo controle da série, né? O controle teórico da série. Precisa vencer os jogos em casa para poder garantir o controle da série. Mas, nesse momento, o Miami tá numa virtual vantagem, pelo menos, né, Gibas? Eu sinto que é uma série de 2-2. Essa é uma série que volta 2-2 para Denver. Né? Então, acabaria sendo a melhor de 3 com 2 jogos em Denver. Mas acho que vão ser jogos decididos assim em poucos detalhes, viu, Gibas? E às vezes o detalhe é algo mais amplo, como colocamos o Kevin Love e mudou muito, né? O jeito que o time conseguiu defender mudou muito, né? Positivo. Mas no fim do jogo, assim, no frigir dos ovos, você não pode contar com o Kevin Love em quadro o tempo todo, né? Ou pode ser um detalhe, assim, mais machucante, que é tipo, a bola chorou e caiu, ao invés de chorar e não cair, né? Então, tanto o Denver como o Miami... Aconteceu com o Fredette hoje, isso. teria vencido campeão do mundo, né? Bola isso.
um dos melhores arremessadores do torneio, jogador dos Estados Unidos, né, que eliminou o Brasil. Errou uma contra o Brasil, inclusive, né? Teve a bola para vencer o jogo e chorou, né? Parecia dentro, você vê o replay, você pensa que a bola vai cair e não caiu. Daí, tanto o Miami como o Denver são equipes que já mostraram, inclusive nesses playoffs, serem capazes de meter 15, 16, 18, 20 bolas de 3 no jogo. E isso mexe demais, né, com o resultado final do jogo. Então, para mim é uma série de 2-2, Gibas. Como é que você vê esses próximos dois jogos? Tem favorito? Acho que o mando, assim, é legal ter o mando e tal, mas nessa série vai dizer muito pouco, velho. Isso aqui a gente vai ter time ganhando fora, ganhando em casa. Inclusive, Boston e Miami, acho que foram 5 jogos que o time de fora venceu. Assim. Acho que vai ter essa vai. Primeiro que, assim, acho que a torcida do Denver é maravilhosa e acho que a torcida do Miami não é tão legal, mas em playoff fica muito legal. Maluco nesse playoff agora é tipo a mais legal do leste. Ela não é legal, mas no playoff ela fica maravilhosa. Mas assim, cara, esses caras estão tão acostumados com essas coisas e... Assim, não quero diminuir torcida, né? Mas tô diminuindo, assim. Acho que esse impacto é menor nesse nível, assim. Pra esse nível que se joga, com essa familiaridade que os times têm, o tanto de vezes que esses caras se enfrentam. Acho que em alguns lugares é um fator, mas... claro, né? Familiaridade com o ginásio, aquela questão que, assim, quando a torcida te inflama o arremesso de 3, a arbitragem vem junto. Acho que tudo isso é um fator. Mas me parece que é uma série que ela tem histórias para serem contadas e elas vão se alternando, né? E como é um time muito bom, de um lado, repleto de ótimos talentos, e do outro lado, várias opções para te machucar, acho que essa série vai longe, viu, Lucas? Eu apostei em 7 pro Denver, né? Tô bem animado com o caminho que isso vai acontecer. Por falar em bet, Gibas, nesse momento, Vegas fecha as odds. Vegas tá pensando ainda no que fazer. Então, se você quiser, por exemplo, tá na live, quero meter uma bet no Miami campeão ou no Denver campeão, você não vai achar lá na KTO, né? Mas, quando você estiver ouvindo o podcast, já vai estar aberto lá, né? Então, KTO.com... Tá rodando os computadores. Melhor. Estão pensando o que vão fazer com o Bandebaio, né? Com o KCP. Estão investigando o KCP, Guilherme. 3 faltas para 9 arremessos livres hoje. Teve gente lá no Giannis, que é o grupo de apoiadores do Café Belgrado, Guilherme, falando em esquema de aposta do KCP, viu? Não, pelo amor de Deus. Não, claro, é brincadeira apenas. Mas, assim, pequenos detalhes, né, que mudam muito a história do jogo. Lá na KTO.com, que é o melhor lugar para você meter a sua bet, você pode escolher, por exemplo, se vai ter vantagem de uma vitória e meia para o Denver. No momento é essa a odd, viu, Gibas? Essa é a linha, né? O Denver vencendo em até 6. É o placar assim, que a KTO mais espera que aconteça. Vamos ver como é que muda aí nos próximos dias, com agora 2 jogos vindo para Miami. Lembrando, né? Jogo 3, dia 7 de junho. Jogo 4, dia 9 de junho. Gibas, chegou o chorinho, viu? Opa! Marco Felipe manda, não deixe o PixCast morrer, não deixe o PixCast... que é difícil falar muitas vezes na mesma frase. É difícil. De novo. Não deixe o PixCast morrer, não deixe o PixCast acabar. É impressionante como o Denver parece controle do jogo, mesmo perdendo gol hit. Eu imagino o que o Marcos Felipe tá pensando, já que ele é torcedor do Heat, porque vivi isso aí, né? Nos momentos que o Suns tinha vantagem, nunca me sentia tranquilo, nunca me sentia... a gente vai levar com certeza esse jogo, né? É um time que tava perdendo por 12, faltando menos de 5 minutos, eu abri a live aqui, viu, Gibas? E falei, cheguei para acompanhar a virada histórica do Denver ou uma vitória heróica do Miami. E, velho, quase eles entregaram a virada histórica, né? Com bola para empatar na reta final. Para empatar não, para ganhar, né? Não, para empatar. Para empatar, 111 a 108. Com bola para empatar na última posse. E assim, o jogo parecia que tinha ido pro saco depois de uma sequência muito boa do Miami, né? Mas é um ataque muito potente. O Jamal Murray meteu 2 seguidas assim de 3. Acho que o Aaron Gordon matou, que deu aquela vida, né? Tava 12. Aí o Aaron Gordon, que o Heat vai deixar livre sempre, ali na ala, né? Na ponta da linha de 3 pontos. É um lugar que ele não é tão especialista, não é o corner, né? E ele vai e mata. Depois 2 do Jamal Murray. E pronto, jogo, né? E até falei na live, viu, Gibas?
Você não tinha chegado ainda. Reta final do jogo, com o jogo muito coladinho, cara, é difícil você não acreditar que Jamal Murray e o Kit juntos não vão conseguir melhores arremessos do que o adversário, né? Porque eles têm essa tendência a conseguir os melhores arremessos sempre. Então, sim, de fato, o Denver, embora hoje eu não sentisse que o Denver estava no comando do jogo, é um time que você nunca está tranquilo de enfrentar. Sempre eles são capazes de um piscar de olhos, né? Ou até 3 ou 4. Acho que piscar de olhos é muito difícil, né? Fazer muitos pontos seguidos. Mas em 3, 4 piscares de olhos, a não ser que seja aqueles concursos de encarar, né, Guiba? Você era bom naquilo de ficar encarando? Nunca disputei concursos disso não, Lucas, mas eu acho que o Heat é um pouco o contrário, né? Ele é um time que nunca parece que tá assim, tudo sob controle, mas de repente eles estão perdendo e eles viraram o jogo e abriram 9. Você fala, pô, mas o Heat tava mal no jogo, parecia que ia perder, cara. O Heat tem um pouco disso, né? Contra o Boston, vários jogos, parecia que o Boston era bem melhor. Contra o Bucks, vários jogos a gente ficou com a impressão que o Bucks estava melhor na série. E eles foram vencendo. Então, assim, o Heat tá aparentemente sem o jogo que ele quer jogar também, pô, ele sabe ganhar de vários outros jeitos. Lucas, dá um tempinho pro povo aí, senão a gente tem que mandar todo mundo embora, né? Porque vai que chega um piquezinho de chorinho, né? Quem quiser mandar o chorinho, aproveita o destaque final, né? Vamos fazer agora os destaques finais, que podem não ser destaque final, a não ser que, tipo, você queira dar o seu destaque final, né? Isso. Você tem destaque final? O meu destaque final, Gibas, vai para... Deixa eu ver, né? Lógico que são eles lá do Giannis, o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo, o sono. Hoje, mais uma final acompanhando junto com a galera lá. Sempre tem cornetas, né? Hoje teve corneta no primeiro tempo, Gibas, falando do Adebayo, viu? Que e aí isso? depois ficaram com um pouquinho de cara de tacho, né? Uma das caras mais de tacho aí dos últimos meses possíveis. Mas sempre tem o melhor de tudo, né? Muita interação, muita... Cara, teve uma... Não sei se você viu, Gibas, quando começou o jogo, a torcida do Denver ficou em pé até alguém fazer uma cesta. Você percebeu isso? Não, e o Denver demorou não. muito para fazer cesta, né? O Denver tomou tipo 7-0 e a bola não caía, né? E a bola não caía. E aí o pessoal notou, né? A gente comentou lá no Giannis que estava acontecendo isso. E veio logo alguém metendo a patada, né? Que é por conta da altitude, mas eles ficam em pés, né? Em muitos pés. Então eles têm essa estratégia de demorar a sentar, né? Então você vai ser pego se você tá no Giannis, você vai ser pego distraído por outra, mas a certeza é que você vai acompanhar ao lado das pessoas mais carismáticas e bem-humoradas desse país, viu, Guilherme? É um prazer interagir todos os jogos e nessas finais mais do que nunca, viu? Meu destaque final é que amanhã começa a AmeriCup Sub-16, uma geração bem intrigante da seleção brasileira. Essa geração já foi campeã sul-americana Sub-15 o ano passado. E, Lucas, o Brasil nunca disputou um Mundial Sub-17. Então, estamos nesse hype aí de poder eventualmente conquistar. Não é fácil, né? A vaga. O Brasil tem que ficar entre os 4. No grupo do Brasil tem Uruguai, República Dominicana e Canadá. Amanhã, estreia do Brasil às 18 de Brasília, horário de Brasília, contra o Uruguai. Duro, e jogo duro. E aí no dia seguinte, né, o Brasil enfrenta a República Dominicana e fecha contra o Canadá. Cara, tem ganhado o Uruguai e tem que fechar bem contra... É o jogo da vida contra a República Dominicana. Essa é a meta, vai para a semifinal e a diversão, né? Passando em primeiro, enfrenta o segundo de lá, passando em segundo, enfrenta os Estados Unidos, que nunca perdeu um jogo nessa categoria. Inclusive, Lucas, destaque dessa categoria, os filhos de Carlos Boozer, viu? Os filhos de Carlos Boozer, jogador aí do Utah Jazz, Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, entre outras equipes. Lakers. Eles são as estrelas dos Estados Unidos já, né? Meninos aí já estão jogando sub-16, jogando muito. O filho do Escola tá na seleção argentina. Então, filho para todo lado aí, né? Então, vale ficar atento aí. O Brasil tem algumas novidades. É isso. Mas eu tenho algumas novidades do time que foi campeão sul-americano, que ganhou da Argentina dentro de Buenos Aires. Curioso para ver
Mandar uma mensagem de sorte aí pros meninos, pro Bruno Porto, torcer sempre. Bruno Pi, né? Primo do Pi. Torcer muito aí por essa seleção. Cara, campeonato de base, pô, pra gente sempre foi muito especial. E ficou mais ainda quando a gente conseguiu, uma época, lá transmitir lá no Belgradão. Infelizmente acabou esse acordo. Esse seria um campeonato que a gente transmitiria assim, com pleno fervor. Mas à distância, vamos torcer muito pelo Brasil. Cara, queria muito disputar um Mundialzinho Sub-17. Eu tava bem no hype. Amanhã, então, dia inteiro de jogo no YouTube da FIBA e da CBB. Da CBB acho que só o Brasil, né? Da FIBA todos os jogos. Começa às 3h30 com República Dominicana e Canadá, depois Uruguai e Brasil, depois Porto Rico e Estados Unidos, para ver a molecada dos Estados Unidos sinistra, né? E às 11h, Argentina e México. Dia inteiro de basca a partir de 15h30. Fiquem atentos aí nas redes sociais do Belgradão, que a gente vai postar os links aí pra gente torcer juntos. Valeu? Chegou o Pix aí do Chorinho ou posso me despedir, Lucas? Gibas, teve do jogo passado, lembra que quando acabou... Ah, teve Chorinho no jogo passado. E foi do Ramon, e ele falou quem deveria ser o Pô, próximo do 007. Ramon perdeu pro Israel. Mas aí ele pergunta quem deveria ser o próximo 007. Tranquilo pra responder nesse, né? Porque não teve um desdobramento muito grande, né? Do jogo pro outro. Tem que ser britânico, né? Isso tira muita gente da parada, né? Acho que poderia ser o cara do Harry Potter, viu, Gibbs? Não podia ser o Lewis Hamilton. Ok. O que você acha do Lewis Hamilton? Eu prefiro... Acho que ele não tá nessa vibe não, viu, Gibbs? Pô, mas ele tá com a Shakira. Pô, mas ele é bem 007, hein? Podia ser o Idris Elba. Curto muito o Idris Elba, mas ele já tá um pouco idoso, né? Mas eu acho que o 007 é uma história antiga, pode ser o Idris Elba mesmo. Você queria quem? O Daniel lá do Harry Potter? É porque ele tem que ser britânico, né? Eu lembrei dele. Eu gosto dele também. Boa. Um salve, hein? Um salve a todos. Até a próxima. Pode ser o cara que fez o Senhor do Tempo lá, o Doutor Estranho. O Cumberbatch? É ele, né? Ele já Benedict? foi 007? Não, pô. Ele é finesse, né?